Eu tenho uma pergunta interessante sobre a qual eu tenho refletido um pouco. Como sei que estou salvo? Você já se perguntou sobre isso? Afinal de contas, salvo de quê? Afinal, você está perdido ou estava perdido, mas vamos explicar isso direitinho para ver se a salvação ganha um novo contorno, um valor maior para você. Se você sabe de que você se livrou do perigo, dos riscos que corria, consequentemente você vai valorizar a salvação que chegou através do Senhor Jesus, da sua graça e da sua fé. Eu sou Heleno Ávila, pastor em Aracaju, e tenho esta palavra para compartilhar com você nesta hora. Então, a pergunta é: como eu tenho certeza da minha salvação? E é como eu disse no início, ora, nós só podemos valorizar o que temos se nós soubermos o risco que corríamos antes da salvação, ou seja, o risco da perdição. E para isso nós temos que regressar um pouco ao passado. O homem vivia em perfeita comunhão com Deus após a criação. O homem tinha um relacionamento com Deus e esse relacionamento foi quebrado. Uma das coisas mais importantes era o poder que o homem tinha. Você pode perceber isso lá em Gênesis capítulo 1, aí por volta do verso 26 em diante, você vai ver que Deus chamou o homem, criou o homem, formou o homem, enfim, e entregou a terra para que ele administrasse. Ou seja, ele estava transferindo parcela de sua autoridade, parcela do seu poder, para que o homem tivesse o privilégio de comandar o planeta. Portanto, é uma situação, a meu ver, muito cômoda para o primeiro homem e também para a sua família. Se ele quisesse, ele poderia até hoje estar comandando a Terra, fazendo esse reino segundo as feições, segundo as características de Deus. Mas não é que o homem resolve trair essa aliança com Deus e fazer uma outra aliança com alguém que nada tinha a lhe dar a não ser pecado, a não ser doença, a não ser pobreza, morte espiritual e morte física. Lamentavelmente, lastimavelmente, o homem fez essa escolha. Ou seja, quebrou o relacionamento, quebrou a aliança que Deus tinha com ele e ele com Deus, e o resultado foi essa catástrofe que nós estamos experimentando hoje. É verdade que o Senhor Jesus entrou na história como ser humano, experimentou tudo que Adão experimentou, mas não caiu. E com isto, com este comportamento, o Senhor Jesus restaura o poder do perdão, restaura o relacionamento com Deus e destrói aquilo que a rebelião havia produzido. É isto. Então, quando nós atuamos em fé, quando nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo veio para esta restauração, ele veio também para que o nosso pecado, essa rebelião terrível, pudesse ser extirpada da nossa vida. Portanto, quando Jesus aparece, e aparece na condição humana, ele produz a salvação. Por que na condição humana? Porque foi nesta condição que o primeiro homem, que Adão, perdeu o seu convívio, a sua convivência, o seu relacionamento. Então, Deus não poderia propor ao homem outro tipo de restauração, a não ser que fosse através do próprio homem.
processo de restauração é algo tremendo. Você pode experimentar a salvação crendo por fé que Deus entregou o seu Filho para que ele cumprisse determinações que nós não havíamos cumprido, para que ele colocasse em prática todo um processo de aprendizagem que Deus queria fazer e quer fazer conosco, mas que o primeiro homem, por desobediência, ou melhor, por rebelião, ele descartou. Então, quando nós falamos em salvação, nós falamos num processo de perdição, primeiro, de quebra de aliança, de quebra da comunhão, e então podemos avaliar de que realmente nós estamos sendo salvos. Porque é nesta ocasião, é neste momento, quando nós compreendemos que a nossa vida, a nossa relação com Deus estava perdida, e isso é uma perdição eterna, aí nós compreendemos o risco, o perigo desse distanciamento. E aí passamos a entender a salvação como um processo de restauração que nos leva de volta à comunhão e à glória de Deus. Ora, essa glória de Deus, Adão possuía, o primeiro homem possuía, e é, sem dúvida alguma, a primeira coisa que ele perde. É a glória de Deus. Depois, o próprio Deus havia avisado, antes da queda, olha, tem coisas aqui que tem uma coisa que você não pode fazer. Você pode fazer tudo, menos esta, que é provar do fruto desta árvore. Nós não vamos discutir agora se era uma árvore física, se era uma árvore espiritual. Não importa, é que havia um aviso. Olhe, você não pode experimentar isso porque morre. A morte, portanto, era algo que estava espreitando a vida do homem. Quando nós nos salvamos, nós temos restituída a comunhão, restituída a vida espiritual e temos também restituído o direito a um novo corpo, muito melhor do que aquele que existia no passado. Nós também somos, com a salvação, nós adquirimos e readquirimos o direito para andar em saúde divina, em alegria, em paz e com todos os atributos que o relacionamento com Deus pode lhe oferecer. Seja abençoado, pense na sua salvação como algo muito valioso.